Galera do YouTube, seguinte, retomando aqui os trabalhos no canal para falar sobre Champions League. Olha a carinha aqui no meio, tá? Eu vou movendo isso aqui para cima e para baixo, vou deixar minha cara mais visível para vocês às vezes não. Para falar de Champions League, vai começar a nova Champions neste meio de semana. Então eu estou gravando esse vídeo para falar sobre o longo prazo dela, através das apostas, para falar sobre oportunidades de mercado que eu julgo ter, para falar sobre os auxílios de ferramentas que eu obtive para analisar esse vídeo, analisar as apostas e para contar um pouco para vocês sobre o histórico da competição, alguns receios e o que é essa nova Champions, tá? Então, basicamente, um resumo muito rápido para vocês. Vamos lá. Todos os clubes em um pontos corrido, ok? Os 32 clubes da Champions em pontos corridos na tabela, tá? Só que acontece, cada um vai ter 8 jogos, tá? Ou seja, não é no formato todos contra todos. Cada um vai ter 8 jogos e isso acontece por conta das datas, tá? Então, se vocês se lembrarem do sorteio, teve um robô ali que designou 8 confrontos para cada um, com base de um critério justo em que dois confrontos do pote 1 com os melhores times da Champions, 2 de um pote intermediário, 2 de um pote ainda mais abaixo e 2 de um pote de quarta força. Então tentou deixar os confrontos muito próximo do justo, mas não ficaram. Tá? Existem clubes que vão pegar 8 adversários mais fortes, existem clubes que vão pegar 8 adversários mais fracos, existem clubes que vão pegar 4 super fortes e 4 medianos, como é o caso do PSG, por exemplo. O PSG tem uma tabela complicadíssima, tá? E existem clubes que vão pegar, você olha assim para a tabela e tá maravilhosa em termos de 8 confrontos. Então vai ser uma dessas confusões ocasionadas pela nova Champions. Depois desses 8 confrontos, você vai ter que olhar para a tabela e classificar diretamente para as oitavas de final os 8 melhores colocados, tá? E aí vem a grande pegadinha dessa nova Champions. Do 9º lugar ao 24º vão estar classificados para a repescagem, de uma maneira em que o 9º vai pegar o 24º, o 10º o 23º, o 11º o 22º e por aí vai. Tá? Em um confronto prévio às oitavas de final. Tá? Então aqui a gente vai ter os 8 classificados, tá? Aqui a gente vai ter os 8 classificados e aqui a repescagem. Quem ganhar essa repescagem vira o confronto de oitavas de final, tá ok? E só serão eliminados diretamente do 25º ao 32º, portanto 8 clubes eliminados. Agora, com base nisso, vamos dar uma olhada no cenário das apostas. O porquê que é curioso? Porque eu acho muito arriscado você trabalhar quem vai ser esses 8 primeiros colocados, tá? Porque tem muito clube forte, como eu te falei, essa possibilidade dos clubes, dos confrontos pode mudar muita coisa, o time às vezes, o melhor time pode ficar em 9º, 10º, e um time menos eficiente ficar em 7º porque pegou adversários mais fáceis, entendeu? Então é um pouco difícil trabalhar isso nas apostas, mas o que eu diria para você e o que eu vejo mais interessante eu tentei trabalhar numa leitura prévia com clubes que eu acho que vão estar entre as 24 primeiras posições. E aí eu fiz uma análise de tabela e uma análise de potencial desses clubes, claro. Porque são apenas 8 eliminados. Tá? E aí você tem Sturm Graz, Shakhtar Donetsk, Slovoban, Bratislava, Brest, times eu acho que vão estar eliminados, tá? Então tem cotas interessantes para entre esses 24 colocados. Antes, vamos falar um pouco sobre campeões, tá, da Champions. E eu vou diminuir aqui minha carinha. Tanatan, e já começo dizendo a vocês que não me interessa para nada essas odds de super favoritos aqui, tá? Real Madrid, dono de 700 edições de Champions, títulos em 699. Tudo bem, mas é 3,75. 3,75 para uma competição nova, onde de repente o Real Madrid pode entrar numa repescagem na 9ª, 10ª posição, e a cada momento vir com uma odd 1.3 para passar de fase. Vem 1.3, aí de repente pega o City e vem 2.8.
a odd para passar de fase. De repente pega o Liverpool, vem ao par, 1.8, 1.8. Se você somar esse caminho do Real Madrid, você vai ter uma odd 6, 7 e não uma odd 3,75. Assim como a do City, 3,25. Tá? E para isso, eu aviso a vocês que eu considero muito o uso de ferramentas como super robôs, tá? Super ordenador, que é robô em espanhol da Opta, que ele vai precificando os caminhos dos clubes, vai precificando e vai transformando em possibilidade matemática todas as fases. Tá vendo? O City com 95% de chance de ir para as oitavas de final, que é uma odd 1,05, e com 25% de chance de ser campeão, que é altíssimo. Uma a cada 4 edições o City teria que ganhar aí, altíssimo, o time que só ganhou uma na história. Mas isso é muito por conta do algoritmo que vai jogando ali, vai indicando que o City vai ganhar, vai passar de fase, é um pouco que o reflexo das odds. Só que mesmo o 25% já seria uma odd de 4, tá? E a odd do City é de 3,25. Portanto, até mesmo com o super robô dando o City como um claríssimo favorito, eu diria para vocês que isso aqui é EV-, isso aqui é abaixo do valor, tá? O Real Madrid é ainda mais abaixo do valor, tá? O que daria aí uma odd maior que 5, o justo. E aí entra naquilo que eu estou falando para vocês, que essas odds aqui são sem valores e já vamos descartá-la. Do Arsenal para baixo, meus amigos, eu já acho que entra muito da questão do feeling. Tá? Por quê? Porque começa a condizer. Olha isso aqui, ó. O Inter de Milão, o robô deu 10% de chance de ser campeão. Tá? Um finalista de 2 edições atrás. Ou seja, ele está dando uma odd 10 aí para a Inter de Milão. E a Inter de Milão tem uma odd de 25. Tá? Segundo o robô, isso é um belíssimo de um mais EV. Tá? Stake de uma unidade R$500. 0.1 unidade, R$50. Está aí a stake do robô. Inter de Milão, campeão da Champions. Vamos conferir do que ele é capaz. Tá? Ele está dando a Inter de Milão como quase garantida nas oitavas de final. Um caminho mais que a metade até as quartas de final. E aí começa a decair, por razões óbvias, para semifinal e final. Mesmo assim, uma final de odd 4 ele está dando. E um título de odd 10. Tá? Curioso. No mínimo curioso, tem muito a ver com o caminho, tem muito a ver com o histórico da camisa e com as edições recentes. Tá? Arsenal 6%, e agora eu vou chegar a vocês um clube que eu gosto de pegar no longo prazo apenas por questão de feeling. Tá? O robô tá dando uma odd 21, mais do que isso, 22, para o Liverpool ser campeão. Ele tá numa odd 18. Tá? Só que é um clube que eu tenho interesse de fazer uma fé de longo prazo, mais do que o Barça. Primeiro, embora os dois estejam com um treinador novo, e o que costuma refletir na temporada inicial, esse primeiro ano de treinador novo costuma refletir, costuma dar bom, tá? Foi o caso do Klopp com o Liverpool. Tem muito questão psicológica de você estar mais motivado com uma nova metodologia do trabalho. E aí, eu diria para vocês que entre o Baby Barça e o Liverpool, por conta da odd, eu prefiro ficar com o Liverpool. Insisto, isso é um feeling, ok? Então queimei cartucho no Liverpool 0.1, queimei cartucho no robô na Inter de Milão 0.1. Tá? Todas as demais odds aqui, Borussia Dortmund, finalista da edição passada, todas as demais odds aqui, para mim, inicialmente configura-se um processo de heresia. Tá? Girona 200, volto a dizer aqui, ó, 1% do Girona, odd 100, tá pagando 200, tá? Mas são times, alguns até abaixo de 0% para ganhar, tá? O Boi está quase descartando aqui, deve ter o 0.000000001, tá? Eles consideram zero, na margem de erro. Bom, vocês entenderam esse cenário? É muito importante vocês entenderem esse cenário para vocês passarem ao próximo cenário, tá? Então, insisto a vocês,
Um robô, opta, analista, super robô, traça os cenários da Champions e ele desenvolveu através de porcentagens os caminhos de cada clube. Tá? Repara como o PSG tem um caminho baixo, 64% de chegar, mas isso é muito reflexo da tabela do PSG. Então aí vem outro cenário que eu separei aqui para vocês. Todos os jogos de todos os times a gente precisava levar em consideração, tá ok? Então, quando eu falo do PSG, olha isso aqui. Caminho do PSG, meus amigos. O que a gente vai dizer sobre isso? PSG contra o Girona, PSG contra o Arsenal, PSG contra o PSV, PSG contra o Atlético de Madrid, PSG contra o Bayern, PSG contra o Salzburg, PSG contra o Manchester City e PSG contra o Stuttgart. Então o PSG pega Espanha, Inglaterra, Holanda, Espanha, Alemanha, Áustria, perdão, Inglaterra e Alemanha. Cara, aí você olha e fala, João, não tá tão difícil assim. Meu amigo, olha o PSV, que pega o Shakhtar Donetsk, o Brest e o Estrela Vermelha. Cada time costuma pegar mais ou menos 2 a 3 mortos, tá? Real Madrid pega o Brest, tá? O Lille não é morto, não. A tabela do Real Madrid, diga passagem, também é bem difícil. Tá? Salzburg mesmo pega o Sparta Praga, pega o Brest, pega o Dinamo de... Tá ok? Pega a tabela do Salzburg, aliás, é interessante. Mas para isso, meus amigos, eu também usei o robô. Atenção, o meu querido robô, ele deu uma média, tá, de força da tabela, tá? Então, a força da tabela, os adversários mais difíceis estão com o Paris Saint-Germain. O meu feeling de Liverpool, que eu acho que é odd alta, eu tenho um desafio inicial de uma tabela muito cruel. A segunda tabela mais difícil da Champions, segundo o robô. Tá? E eu tenho umas tabelas, como por exemplo, aqui, a do Bayern de Munique, a famosa teta. Assim como a do Borussia Dortmund, a do Bayern de Munique. Então a gente volta para o longo prazo. E o Barcelona, o Bayern de Munique e o Borussia são times que muito provavelmente vão estar nas oitavas de final, no mínimo na repescagem. Agora começa o ponto importante. Fase da Liga. Meus amigos, eu vou falar uma coisa para vocês do fundo do meu coração. Eu estou desconsiderando gols de jogadores, tá? Algumas odds de gols dos jogadores, algumas odds do tipo, por quê? Porque num processo de longo prazo, e as odds são justas e baixas, ao meu ver, disso, eu tenho que lidar com dois fatores extremamente contrários à minha aposta, ruins para o apostador. O primeiro lesões. A gente já viu o Haaland perder a primeira fase de Champions, a gente já viu Mbappé perder jogo, o Neymar perder vários jogos no auge dele, Messi perder jogo, Cristiano Ronaldo perder jogo, lesões. É burrice, ao meu ver, pegar gols de longo prazo. E o segundo o interesse dos times nos momentos decisivos. Manchester City, com a primeira colocação assegurada, a segunda, a terceira, a quarta, que não difere nada entre as 8 primeiras, porque depois desse sorteio, vai querer entrar com força máxima na 7ª rodada das 8? O Guardiola muitas vezes mostra que não. Muitas vezes ele poupa na Champions para usar a força máxima na Premier League, tá? Dependendo do caminho dele. Então, há de se tomar cuidado com isso, tá? Mas o que eu vou analisar e muito, e por isso que eu estou me aprofundando com esse robô, as odds para você ficar entre os 24 primeiros, tá? Eu não estou dizendo do primeiro ao oitavo, tá? Eu não estou dizendo do 9º ao 24º. Os 24 primeiros são 24 classificados e 8 eliminados. É muita coisa. É muita coisa entre os classificados. Isso vai criar um must-win incrível da 7ª e 8ª rodada,
Tá? Lembrando que do 16º do 9º ao 24º é repescagem, tudo bem. Mas você acha que um Estrela Vermelha, um Dinamo de Zagreb, um Bolonha, um Girona, eles não vão se matar por uma repescagem? Sabe? É uma fase de mata-mata de uma Champions League, mais dinheiro vai entrar aí para esses clubes, é mais visibilidade. Então, vamos começar a olhar para a tabela de cada um e para as odds. E aí as odds se fazem extremamente necessárias de nós olharmos, tá? Então, o que eu já vi? O robô me diz que o Celtic tem a tabela mais fácil de toda a Champions League. O algoritmo elege um número mágico para todos os clubes, tá? E ele começa a traçar um cenário e ele diz que o Celtic tem a tabela mais fácil entre todos os clubes. Vamos ver a tabela do Celtic. Slovan Bratislava, já vai aí começar o Celtic, Borussia Dortmund, Atalanta, Leipzig, Clube Brugge, Dinamo de Zagreb, Young Boys e Aston Villa. Eu diria para vocês que olhando para isso, realmente a gente precisa considerar que também está analisado o mando de campo e o fora. Então, às vezes você pega jogos muito fáceis em casa, tá? Slovan Bratislava é uma delícia de abrir a Champions em casa. E às vezes você pega, por exemplo, o Slovan, às vezes você pega fora de casa, e aí você vai pegar em casa o Manchester City. Tá ligado? Então tudo isso também tá no robô. Aí, eu digo pra vocês, o Celtic pode ser uma bela de uma bosta? Não tô discutindo isso. Eu estou discutindo uma possibilidade do Celtic ser top 8 por conta dessa tabela? Não. Pra mim não vai ser. Tá? Mas a odd é 15. É uma odd de 5%. Tá? Pra mim, talvez seja maior que 5%, visto que ele tem a melhor tabela da Champions League entre todos. Cara, com 8 jogos muito difíceis, você podendo fazer 24 pontos, você tem que entender, na matemática, que o 24º colocado pode classificar com 8, 9 pontos tranquilamente. Tá? Pode classificar, às vezes, até com 7. Porque pode ter uma caralhada de time que perca tudo que é jogo. Porque são só 8. E às vezes você pega o Manchester City, o Barcelona, o Bayern de Munique, o Real Madrid, e aí como é que você vai pontuar? Você entendeu? Por isso que essa Champions é difícil de você analisar sem uma Champions prévia. É a primeira edição. Tá? Não adianta eu ficar teorizando muito aqui para vocês. Eu preciso olhar e considerar muito o que o robô tá falando. Tá bom? Insisto, só que eu tenho aqui na casa de aposta na Betano o acabar fora do top 8, que é 1,04 do Celtic, que não me vale. Tá? Não me vale. O time que tem a melhor tabela numa odd 1,04 não me vale. E eu tenho. Eu vou botar aquela famosa 0.001. 0.05 unidades. R$25 pra gente analisar isso no longo prazo, tá? Que é o objetivo do conteúdo. E vou olhar o Celtic, perdão, no top 24, porque eu me interessei nesse 1,70, tá? Eu tenho uma odd 1,70 pro time do Celtic ficar entre os 24 melhores da liga, ou seja, acima de 8 clubes que vão estar eliminados, sendo que o robô está me dizendo que Sparta Praga tem a terceira tabela mais difícil, Slovan tem uma tabela super difícil, Bruges, o Sturm Graz, o Estrela Vermelha, times que dificilmente vão estar no top 24. Em um processo de eliminação, eu começo a gostar dessa odd do Celtic para uma unidade. Insisto, estou apostando no clube com a tabela mais fácil da Champions League. Vocês estão entendendo aqui comigo? Vem ouvir as verdades robóticas. Vamos lá.
O que eu gosto, antes de a gente passar para o robô, o que eu gosto do top 24? O que está na minha cabeça? Primeiro, o time do Mônaco é um time muito forte. Eu amo esse time do Mônaco, eu amo a montagem do elenco dele. Amo a juventude, amo o histórico. E acho esse time de longe uma das 24 forças da Europa. E, aliás, o Mônaco, meu Deus do céu, pegou o Lyon. Meus amigos, o Mônaco pegou o Lyon na França, esse jogo recentemente, na segunda rodada da Ligue 1 do Campeonato Francês. Meu amigo, olha o que o time fez com o Lyon, tá? O cartão vermelho veio aos 97 minutos, tá? Olha o que o time fez, 21 chutes a 1. Ele macetou o Lyon. Esse time é uma pica, tá? E eu amo esse jogador aqui, ó. Eliesse Benseguir. Um beijo, Benseguir. Ele é nosso espectador. Tá ok? Eu amo o Mônaco. Então vamos lá. Mônaco está na primeira página da tabela mais fácil, tá? Só que existem 18 clubes com uma tabela mais... Está na segunda página, perdão. Está na primeira página da tabela mais difícil, desculpa. 18 hardest rounds, tá? Só que aqui na 18ª posição. Então eu tenho 17 clubes na frente dele com a tabela mais difícil. Ele tá numa média. Tá numa média, talvez uma odd 1,44 justo, 1,50 justo, aí entra muito do meu apego, do que eu quero acompanhar, e entra esse processo de dificuldade de uma estreia contra o Barcelona em casa. Tá? Só que eu não sei se as casas vão manter esse mercado aberto de longo prazo do top 24. Porque essa odd aqui, se o Mônaco perde para o Barcelona, essa odd já vai para quase 2, 1,8 talvez, e aí fica mais interessante a entrada, mas eu não sei se elas vão manter. E também pela produção de conteúdo e pelo que eu gosto de longo prazo, eu vou jogar uma unidade no Mônaco, tá? Sonho na potra salvaje. Ó, o valor total da aposta é muito alto. Claro, eu estava botando 5.500 reais. Deixa eu manter aqui para ver qual que é o limite. Limite de quase 2.200 reais. Bom, vamos lá. O Mônaco está aqui. Outro clube que eu gosto muito é o Salzburg. Além do Girona, claro. O Salzburg tem uma odd 1,72. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Girona está na primeira página da tabela mais difíceis, tá? E o Salzburg, não. Oh, meu Deus. Eu tô sempre me confundindo, né? O Salzburg tá com uma das tabelas mais difíceis, meus amigos. Vamos pular fora do Salzburg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sexto time. Sexto time com o caminho mais difícil. Apesar de eu gostar muito desse time, ser muito fã do Salzburg, eu não vou arriscar, tá? O robô me impediu. 6 times, 8 são eliminados. É muito provável que não seja o Salzburg, tá? Mas vamos respeitar o robozinho. O que eu tenho aqui? Girona. Vamos dar uma olhada no Girona. Opa! Girona tem uma tabelinha mais interessante aqui, hein? PSG fora, Feyenoord dentro, Slovoban dentro, Liverpool, Milan, uma dificuldade de 89,7 e uma odd 1,7. Vou confiar no Super Girona. Eu estou pedindo para ele ser o 24º colocado, tá? Eu não estou pedindo para ele ser o 8º. Prestem bem atenção. Eu estou pedindo para o Girona ficar à frente de um monte de bando que tem nessa Champions, como Estrela Vermelha, Sparta, Shakhtar, Dinamo, Young Boys, Brest, Bruges, tá? Além de algumas outras zebras que devem pintar. Top 8. João, top 8 vale alguma coisa? Vale esse Mônaco aí da odd 10? Top 8. Top 8. Liverpool. Liverpool saiu com a segunda tabela mais difícil, meus amigos. Por isso que ele tá com essa odd alta, tá? O Liverpool saiu com Milan, Bolonha em casa, Leipzig.
O que deve ser isso aqui? Borussia Dortmund, Real Madrid, Girona, Lille, PSV. É foda a tabela do Liverpool. Por isso que esse top 8 tá alto. Paris Saint-Germain tá alto por conta do... Cara, a do Bayer Leverkusen pode ser boa, viu? Pra top 8. Vamos dar uma olhada no grau de dificuldade da tabela. Bayer Leverkusen aqui. Bayern de Munique, meus amigos. E o Borussia Dortmund e o Barcelona, tabelas muito fáceis para top 8, viu? Barcelona e Bayern de Munique, será que dá para casar? Não dá. Barcelona top 8, é que são 2 odds abaixo de 1,50, tá? O que para mim não vale a entrada. Mas é interessante você notar que esses times estão sendo considerados com caminhos fáceis, tá? Mas é isso, meus amigos. A ideia aqui era tentar posicionar de vocês o quão difícil é a análise dessa Champions, o quão difícil é esse mercado de longo prazo. A gente não tem aquela possibilidade de fazer grupo, de ficar duplando a odd baixa, que é safe. Esse ano é foda. E a gente vai precisar conhecer uma liga, tá? A gente vai precisar começar a conhecer essa Champions, o que ela é capaz de fazer. A minha desconfiança, insisto, é um cenário de muita zebra, muito time se classificando com pontuação baixa, 6, 7 pontos, porque vai ter muito time derrotado aí, com um monte de jogo derrotado, e vai ter uma última rodada com todos os jogos com aquele digníssimo must win. Todo jogo vai ter algum clube lutando pela 8ª posição, 9ª, ou não ser nono lugar, né, no caso, para ir direto, ou pela 24ª posição, que é uma vaga no playoff, né? Então é isso, meus amigos. Bugou foi tudo aqui. É nóis, hein? Obrigado por dar um like nesse vídeo aí. É nóis, gente. Abraço.